Olá, amigas e amigos, estou de volta. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Se você chegou agora aqui nesse meu canal, não me conhecia, eu sou a Marlene Deon, astróloga jornalista. Se você já está inscrito, bem-vindo também. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever e dar uma força, ajudar o meu canal aqui a crescer. Os temas sempre são ligados à astrologia, conectados com assuntos atuais, assuntos de interesse voltados para este tema, para que você saiba, e que envolvem também os signos. Bom, neste vídeo eu vou falar de um assunto bem delicado, né? Claro, às vezes nem sempre acontecem coisas boas, porque as influências planetárias têm também o lado sombrio da astrologia. Então, eu vou falar um pouco, pelo momento que nós estamos vivendo, um pouco deste lado e o que vem acontecendo agora. Veja só, todas as redes sociais, canais de TV, da internet, vem dando aí uma ampla cobertura, 24 horas, né, direto, seguida de análises, comentários diversos relacionado ao surpreendente ataque do Hamas a Israel, na manhã, que aconteceu na manhã do dia 7, sábado, né, de outubro. Final do feriado judaico, né, uma data super importante para os judeus, sagrada inclusive, em que dezenas de homens armados se infiltraram no sul de Israel a partir da faixa de Gaza. As invasões ocorreram por terra, por mar e por ar. Foi assim, global, total, na região. Considerado um dos maiores sofridos nos últimos anos também. Todos buscam, de alguma forma, né, saber, entender, procurar compreender o que está por trás destes acontecimentos assim, no repente. Logo após os ataques, o primeiro-ministro de Israel, que é um nome aqui complicado, vou tentar falar para você, né? Benjamin Netanyahu, postou um vídeo nas redes sociais dizendo que o país então estava em guerra a partir deste ataque. Pouco depois, também, o presidente palestino Mahmoud Abbas disse que seu povo tem o direito de se defender contra o terror dos colonos e das tropas de ocupação. Um ato, uma ação assim súbita, daquelas que pegam de calças curtas, ou diria, como diz o ditado popular, de calças na mão, né? De surpresa mesmo. Um fator complicador envolvendo o que eu sempre digo aqui nos meus vídeos. Você faz planos, né? Planeja, mas o universo muda tudo de acordo com o que vai acontecendo lá em cima. Destruição, medo, preocupação, pessoas deslocadas, sem rumo. É isso que a gente está vendo. Confusão e caos. Com certeza, amigas e amigos, vocês estão, claro, acompanhando. É impossível não acompanhar, porque é o momento. Os fatos mais recentes em relação a este intenso conflito repentino. Portanto, assim, meio de última hora também, pois eu estava exatamente no período, no dia, né, que houve o ataque, surpresa, eu estava, inclusive, verificando o momento do céu em que acontece relacionado ao eclipse solar anular de lua nova, que é chamado de Anel de Fogo. Onde eu observo, e observei, que se trata mesmo de um eclipse poderoso, sim, mas também assustador ao mesmo tempo. Além da luz pelo círculo dourado que forma em volta da Lua, no momento do fenômeno, nós temos por trás desse eclipse sombras, pois o Sol sofre um apagão, que é da Lua nova, alinhado com a Terra, além dos significativos aspectos zodiacais que são encontrados em relação aos planetas, sinalizando intensidade e elevada dose de tensão nesta temporada, no que envolve o coletivo e os poderes. Como se sabe, não é? O universo mostra a cada tempo as indicações da sua cartilha e por sinais marcantes, poderosos, através do movimento dos planetas,
dos astros, das estrelas e especialmente do Sol e da Lua. E eu mostro para vocês aqui, aonde eu me baseei também um pouco deste estudo e um tema que está envolvendo tudo isso, um livro que aborda esses assuntos interessantes, de certa forma, como eu disse, delicado, né, para se falar, mas é um lado que existe no plano astral, que eu falei, aquele lado sombrio. Então, quero mostrar para você a base, onde também, e que você pode encontrar, inclusive até adquirir esse livro. Neste livro, ó, veja só, Astrologia e Terrorismo, é o título do livro, né? Está aqui. E o que dizem os astros sobre, inclusive grupos extremistas. Dá para você visualizar melhor ali, para você captar essa ideia. E a que influenciam abordando sobre ataques que já aconteceram, com alguns exemplos que existem aqui, né, da história, mas especificamente como o de 11 de setembro, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, e o futuro a partir daí. Um livro organizado por Stephanie Clement, onde ela reuniu um grupo de astrólogos, reúne nesse tema, nesse assunto, no conteúdo deste livro, destes textos, astrólogos que dividem os seus estudos, pelo que eu vi aqui, mais ou menos um número de 7 astrólogos, né, que dividem os seus estudos, pesquisas e também pressentimentos. Por que eu digo pressentimentos? Quando um astrólogo está elaborando um mapa, está concentrado numa interpretação, porque o astrólogo não é uma máquina, é um astrólogo humano, vem também naquele momento da sua busca os pressentimentos, a intuição e algumas inclinações, tendências que passam por este pressentimento para que seja levado a vocês, levado a mensagem e que se capte aí o que está acontecendo. Então, isso dando e buscando respostas, inclusive, através desses estudos da ciência dos astros e em profundidade, com muita seriedade. A média da vivência destes profissionais aí é de 30 anos de estudo contínuo e em diferentes áreas da astrologia, inclusive a astrologia mundial. No objetivo de quê? De interpretar astrologicamente as pessoas, o tempo, né, o período e as fases, demonstrando mediante exemplos históricos de que já aconteceram em alguns pontos, que podem se repetir, porque os ciclos, as movimentações planetárias, alguns aspectos, mesmo com planetas lentos, elas têm ciclos mais extensos, mais acelerados, menos acelerados, e que se repetem, adequando então a estas temporadas dos acontecimentos atuais. Muito parecido, sobre os pontos do retorno de planetas no próprio zodíaco, entre os signos. Então, o livro mostra métodos que se encaixam muito bem no contexto em que podemos compreender e avaliar que o comando, o direcionamento, ele vem lá de cima do universo. Por isso que o universo muda seus planos, porque ele já está tudo traçado, é matemático. Por isso já diziam aí os antigos, os sacerdotes da antiguidade, de que o homem que não souber ler as estrelas, a dificuldade para encontrar e conhecer os caminhos é muito maior. Grupos extremistas, extremos, né, terrorismo, se identifica com o lado sombrio dos aspectos que aparecem, dos aspectos, eu digo, zodiacais, segundo algumas facetas ou características próprias dos signos. Significa um aspecto que surge, um aspecto diferente, incomum, peculiar, e que se observa em alguém, ou algo, ou num momento. Refere-se também à essência humana, aquilo que uma pessoa pode fazer ser impulsionada. Seguindo a teoria neste campo da astrologia, destaca as previsões em torno dos eclipses, que são fenômenos que se associam muitas vezes, coincidem com eventos incomuns revelados pela própria rota ou caminho que ele faz no céu zodiacal sobre o nosso sistema solar, e mais as configurações planetárias que são observadas. Sobre como o processo deste evento astronômico projeta uma sombra
pelo menos dias antes de ocorrer o próprio eclipse, e que pode mostrar para o que vem e logo depois para o que veio e qual a sua continuidade, de efeito passageiro ou de longa duração, ou no caso de uma duração mais efetiva. O que está, portanto, eu quero falar para você aqui, no radar deste eclipse solar anular, 14 de outubro, que vai acontecer no sábado de 2023, lua nova, chamado de Anel de Fogo. Como ele se apresenta na ordem mundial, na ordem global, o Sol, ele representa a vida. E aí, neste aspecto, ela está fragilizada. Intimidado, ele está o Sol, ou inibido pela Lua. A Lua que representa o povo, a segurança de uma nação, a população, o coletivo. Como ele acontece em conjunção a Mercúrio, que está ali junto no mesmo ponto do zodíaco, do eclipse, sobre o signo de Libra, a constelação da balança celeste, né, que é o símbolo, temos aí então dois pesos, duas medidas, agindo em torno dessa vibração. O bem e o mal, a sombra e a luz, a coragem, sim, mas acompanhada do medo, pairando a energia dos temores e também das ameaças. Apresenta falha na comunicação, prováveis dificuldades nas relações internacionais e no entendimento. O mapa astral do momento do eclipse solar anular, que ocorre sábado, né? Mais uma vez para você lembrar, dia 14 de outubro, às 17h55, hora média universal, não é a hora local, hora média universal para se fazer um cálculo abrangente e mundial. Mostra Marte um pouco à frente desse eclipse, deixando Libra e entrando para o signo de Escorpião, numa conexão fechada, né? Está fechada, de quadratura, que é um aspecto tenso, com Plutão, que já não está mais retrógrado nos últimos graus de Capricórnio, onde ele se posiciona, e, portanto, em anomalia, mais ativo do que nunca para encerrar o seu ciclo de passagem por este signo, onde ele está desde 2008. É o ponto, e aí, nesse análise todo, o ponto que eu vi aqui e onde está pegando. Marte, o guerreiro celeste, e acionado, tocado por Plutão, do renascer, das cinzas, que opera em redes subterrâneas e sobre as questões secretas. Ao ser impulsionado por Marte, esta frequência cósmica, ela sugere obsessões profundas e associadas a atos dissimulados, e juntos eles mostram uma conexão sobre estratégias e práticas mais para serem destrutivas ou dos chamados extremistas, de organizações, grupos voltados aos conflitos e que reaparecem e ressurgem num momento deste. Existe aqui nos aspectos em torno do eclipse uma energia, assim diria, de confusão, levando aos extremos, mas também a incapacidade de se estabelecer e promover a paz nas fronteiras no momento. Este mesmo Marte faz conexão também com Saturno, que se encontra em retrocesso, tenso, no início de Peixes. Envolve a restrição e separação. Ele materializa os desastres, né? Os desabamentos, né? As ruínas. Ele materializa muito mais a dor emocional, o sofrimento, até porque eu sempre digo aqui, Saturno nos ensina pela dor e não pelo prazer, e aí estar junto com essa configuração de Marte e Plutão é bastante forte, muito poderosa sobre a atmosfera, sobre a Terra. Então, esta configuração, como eu disse, né, nesse campo de desastres, até nesse mesmo dia 7, que aconteceu esse ataque súbito, inesperado, pegou de surpresa, né, Israel, também aconteceu nesse mesmo dia, que estava um dia de lua vazia, ou seria lua fora de curso, e tudo o que acontece com a lua fora de curso é sempre mais desastroso, é sempre mais difícil de encontrar o caminho para se solucionar.
gera um certo conflito mesmo. Então, lua fora de curso não é bom para a gente tomar algumas atitudes, às vezes é melhor uma pausa, e justamente nesse dia estava assim, onde aconteceu também um terremoto de grande magnitude lá no Afeganistão, mas que foi menos destacado, pouco falado, porque tomou conta da mídia, da imprensa, de tudo, esse ataque, esse conflito de grupos extremos lá em Israel. Mas aconteceu. E ainda os temporais, os problemas que vêm acontecendo na região sul do país, aqui do Brasil, né? Aonde ainda continuam grandes problemas, vendavais, ciclones vindo do mar, consequências assim desastrosas de desconfortos para a coletividade, né? É um momento muito forte. Então, então a configuração formada aqui, Marte, Plutão e Saturno, é que são os protagonistas destes eventos. No momento do eclipse, ela é explosiva e pode provocar a dor, o sofrimento, a ruína, por situações inesperadas e de impactos, que dá choque, inclusive, né? Você fica, né? Ai, levei um choque com isso, não esperava, coletivos, e isto pode ser de várias formas e em todo o planeta Terra, como eu disse. Bom, cada país ou nação, voltando para este tema da astrologia e os grupos extremistas e referente a esse fato que aconteceu inesperado, do ataque a Israel, cada região está localizada num ponto, né, em relação ao mapa astronômico do universo. Ela se posiciona pelo mapa mundi, né? Você faz o cálculo e está em cima de uma determinada constelação ou mapa que envolve constelações, estrelas fixas e o zodíaco. A região de Israel ela está localizada na Barra da Saia de Andrômeda. Na mitologia grega, refere-se à princesa oferecida como sacrifício a um monstro marinho, não é? E ela foi salva por Perseu, que a tomou como esposa. Perseu é a constelação abrangente, muito abrangente. Andrômeda é a constelação onde se encontra, inclusive, uma estrela muito intensa chamada Algol, que esteve em conjunção com determinada configuração que eu já falei nos meus antigos vídeos, e aonde também se desencadeou o ataque da Rússia, né? Os conflitos contra lá a Ucrânia, e começou e continua ainda no vai e vem, vai fazer a paz, não vai fazer a paz, mas a destruição está ali para quem quer ver e quer assistir, né? Então, Perseu é a constelação abrangente e ela cobre todo o Oriente Médio. A região dos conflitos recentes tem sobre o seu céu exatamente a cabeça de Medusa, né, que é ali a região onde está acontecendo todo o conflito, que foi derrotada por Perseu. Então, nessa constelação, a figuração dela, ela carrega como um prêmio esta cabeça da Medusa, né? Ele decapitou Medusa, que é aquela cabeça que os cabelos são todos de serpentes, né? Tem aí um enredo grandioso, uma história mitológica sobre todo este acontecimento, né? Na história, refere-se ao mito Perseu Andrômeda, que tem como enredo os conflitos que envolvem, então, a fúria de Titãs. Eu chamo isso de predestinação, né? Já estava ali, tudo na região, não foi agora, e depois foi se formando as divisões, os conflitos, cada período um acontecimento novo, mas tem essa energia na sua predestinação. Referências encontradas, inclusive, em profecias sobre passado, presente e o futuro. Jerusalém, pelo mapa astronômico, tem sobre seu céu astral a constelação do Triângulo Austral, que representa a espiritualidade, representa a fé e a religião, do hemisfério celestial norte, né? Está nesse hemisfério celestial norte, o triângulo. Um ponto do universo que sempre está em foco no nosso planeta Terra. Mas para a indicação astrológica é fundamental também a gente buscar a data da independência de cada país, estado ou cidade,
para a elaboração aí do mapa astral e se ter uma ideia, verificar, né, uma base sobre as influências que estão naquela região. No caso deste momento, sabe-se que Israel tem declarado a sua independência e registrada como no dia 14 de maio de 1948, foi quando se tornou independente. Os Estados Unidos e a União Soviética, as potências, né, do pós-guerra, reconheceram rapidamente o novo Estado. E já, isso foi no dia 14, e já no dia 15 de maio, dia seguinte, os árabes já se uniram para atacar Israel. Veja só, a predestinação, né, de uma região. Os judeus resistiram e venceram seus adversários e aí conquistaram 78% do antigo território palestino neste primeiro conflito. Então já são, minhas amigas, amigos, 75 anos de que, infelizmente, a paz e a boa convivência entre esses povos na região não tem uma continuidade. Vai, volta, muda tudo, é o que se mantém, é sempre aquele clima de instabilidade, de insegurança. Urano, que é o planeta de energia revolucionária, de inovação, que provoca realmente as revoluções, as mudanças, em março de 1919, ele ingressou sobre o signo de Touro, não é? Que marca o nascimento do Estado de Israel. E pela primeira vez, então, desde o nascimento da independência de Israel, e esse Urano vai ficar aí até 2026, não sai agora, quer dizer, ele está ainda no processo dessa revolução. Ele leva 84 anos para retomar ou retornar ao mesmo signo. Então, é a primeira vez que ele entra nesse ciclo e aciona, né, a região, que é do signo de Touro. Desde então, ele vem ativando e, de acordo com os aspectos que vai formando, provocando os ajustes e mudanças que precisam ser feitas. Neste momento, e dos conflitos, já em curso agora, né, Urano se encontra em retrocesso, uma energia bastante tensa e que destaca o inesperado e a surpresa. E também em Touro está Júpiter, em retrocesso, trazendo a repressão e traz um choque para um novo despertar. E esse Júpiter, em retrocesso, Urano juntos, ainda formarão uma grande conjunção que acontece após décadas, que vai acontecer aí nesta posição onde está Urano, antes da saída dele, deste signo Touro, né, que ocupa essa região. Então teremos muitos acontecimentos e muita coisa que pode estar mudando no decorrer da temporada toda. Então, as pressões pode ter algo a ver com as alianças que foram formadas no passado e durante a luta contra grupos extremistas. Então, pode envolver um acerto de contas, agora, para valer, conectadas a promessas não cumpridas. A partir desta temporada, fase de grandes obstáculos, respingando em alguns dos seus apoiadores, respingando também nas forças americanas. Todo cuidado, então, é pouco na maneira de abordar o conflito ora deflagrado. Em Israel, claro. Desenvolver planos de guerra pode ser mais desastroso ainda, pois as configurações, neste caso, podem atingir diversas partes do mundo. Por que eu digo isso? Uma vez que a tendência dos grupos extremistas e de suas células não se mostrarem, né? Não lutam abertamente, mas elas trabalham às escondidas e como infiltrados, misturados, né, com os civis, com populações de todo mundo, de todas as nações, espalhados. Não demonstram uma infraestrutura assim também definida. Há uma mistura às populações civis e em países diferentes. É isso que eu quero dizer. Pelos aspectos e conexões astrais, especialmente. Plutão, Marte e Saturno, tudo é muito acionado na base do segredo, do quieto, né? Do fazer tudo calado e pegar na surpresa. As provocações movimentam o conflito para uma escala, pode ser, né, ainda maior, pois o alimento dos conflitos, seja qual ele for, ou de um combate, é a raiva, a ira
tudo misturado, com a sensação da injustiça e da mágoa, da dor e da perda também. Mas aí eu pergunto, tem saída? Está gostando do assunto? Então, dá o seu like, compartilhe e se inscreva aqui no meu canal. Seja sempre bem-vindo. Aqui, pelo que analisei no mapa, a situação é das mais tensas para o mundo. O mundo mexeu, né? Mexeu com o mundo. O papel diplomático é que é o mais importante neste período e o que aponta também o aspecto do eclipse. Por que eu digo isso? Porque ele ocorre em Libra. É uma energia diplomática. E pela via do diálogo persistente, com muito esforço, com insistência, e pelas vias diplomáticas, muita coisa pode ser resolvida. Uma posição nova e diferente que pode ser formada em favor até de uma trégua aí daqui a uns dias e da possível paz, que é o que a gente quer para o mundo, para todos. Não é bom a gente ficar observando pessoas sofrendo, não faz bem, é uma energia muito pesada. Isso já vem desde a pandemia, o sofrimento, veio mais outros, agora todos esses acontecimentos é muita dor. A reação no mesmo nível ou na pretensão de mostrar força, vou revidar, sou mais forte, sou mais poderoso, e especificamente com armas, né, com ataques também, né, de choque, né, com essa pretensão, com certeza vai influir, vai mexer e mexe muito com as novas gerações, especialmente os de correntes simplesmente ideológicas, que se deixam influenciar pelo momento, pelo impacto, pelo impulso daquilo que está acontecendo. O custo, portanto, do apoio a um conflito, ele é muito caro e muito difícil. E não compensa, com certeza. É preciso de líderes que sejam capazes de aplacar a animosidade que existe no planeta e no momento, desencorajando sempre a violência. Essa é a insistência, principalmente dos líderes que têm o poder nas mãos e que podem fazer isso se o quiserem fazer. Alcançar o diálogo com líderes políticos e também especificamente religiosos. Em tempos de crise, o que se espera é o quê? É que os que têm o poder nas mãos, eles sejam justos, tenham bom senso, sejam mais generosos e que expulsem aquele ego que existe dentro de cada um, dentro de si, né? Que não leva a nada. Isto é, se está com o queijo, a faca na mão, então tem que saber como cortá-lo para se evitar o pior. Aí eu pergunto, será que os astros refletem os eventos ou são os eventos que refletem os astros? Porque a gente estuda, vai acontecendo as coisas e aí vamos buscar a base. Mas por que isso aconteceu agora? Esse é o trabalho da pesquisa, do astrólogo, buscar onde está a verdade na astrologia e realmente o que ela influencia, o que está pegando, que ela pode ajudar, não é? Esse é o ponto. E será que a data, a hora, o local, porque as coisas são tudo muito certas, muito combinadas com o que está formado lá em cima no universo, foram calculados e escolhidos para assegurar o sucesso, por exemplo, de um ataque? Será? Dá para incorporar uma carta astral eletiva, isto é, fazer as comparações, as avaliações dos eventos astrológicos? Claro que dá, astrológicos e astronômicos, que ocorrem e dar sim aí um parâmetro, né? Fazer um panorama, ao dizer alguma coisa do que ocorreu e do que está por vir, qual seria a sequência. O tempo é um ingrediente essencial na astrologia, que sempre tem que ser analisado e avaliado, hoje ou amanhã. Então, aquela coisa que eu digo também, nada melhor que um dia depois do outro e uma noite no meio. As coisas mudam de repente. No Oriente Médio, por exemplo, só para você ter uma ideia, não é permitido aos muçulmanos ensinar ou aprender a astrologia, que declara conhecer aquilo que ela não vê, né? Que a maioria não vê, mas existem os estudos. Quando só Alá pode ter tal conhecimento, porque o profeta teria afirmado que é um ramo de magia,
no caso na visão deles. Mas enquanto que eles a praticam a chamada dentro da lei do universo, chamada ciência dentro da lei do universo, que tem uma semelhança, é a mesma coisa no caso que astronomia, cálculos, né, matemáticos, estudos e posições do universo. E estuda o movimento dos astros, inclusive, é permitida no sentido que ajuda a determinar as épocas ideais para certas orações ou outros deveres religiosos que eles consideram, né? Aí não vou entrar em questionamento nas questões dos extremistas, dos ataques, mas sempre é muito em datas específicas, coisas muito linkadas com alguma coisa que está lá no universo. É isso que eu observo. Esse livro aqui, que eu falei para vocês também, fala muito disso, observa essas coisas e dá comparações que você vai ver que são verdadeiras. Embora as condições astrais do momento elas desencadeiem e acionem o gatilho agora, ao inesperado, que o universo nos surpreenda então, eu torço para isso, gente, com a paz, com o acordo, com o diálogo, com a conversa, com o cessar dessa violência toda, né, que surja algo que possa, né, desfazer esse ego tão poderoso de um lado, do outro, aí eu tenho que vencer, bateu aqui, então vou bater lá, dou um tapa, então vou te dar dois, né? Então aí não sei, né, porque Jesus disse, né, se alguém te der um tapa na face, dê o outro lado para ele bater. Então não sei qual seria, como você refletiria isso e como você definiria isso, né? Então vamos torcer para que a paz retorne, que tudo se acalme, apesar que as indicações desse eclipse, do que eu fiz aqui, há uma continuidade. E na realização do fenômeno do eclipse, do momento mais forte dele, intenso, quando Marte, essa é a minha preocupação, e eu fico assim, até um pouco desconfortável emocionalmente, né, para falar isso, mas é o que eu vejo, essa função ativa e tensa que está dos protagonistas, Marte e Plutão, nesse conflito que foi aí já declarado, né? O melhor a fazer, então, é torcer para que todos se entendam de uma vez por todas. Esse é o ideal. Vamos torcer para isso, que hajam também aqueles homens sábios, líderes, que possam encontrar uma saída, que toquem o coração, porque por mais violenta que as pessoas sejam, mas elas têm um coração, elas não têm nenhuma emoção, nenhum sentimento. Isso é difícil a gente entender, né? Existe tanta frieza na violência, nas coisas, não existe. Tem que existir, tem que cair a ficha uma hora. Não vale a pena, é muita dor. Quanto mais dor tem no mundo, mais sofrimento, mais pessoas sofrem, mais a nossa atmosfera, o nosso ar, o nosso espiritual que envolve o envolto do planeta, fica pesado. As pessoas sentem cansaço, sentem tristeza, a alegria começa a ir embora, né? Então, vamos torcer, por isso que eu disse aqui no meu vídeo anterior, que eu fiz anteriormente, vamos falar mais de anjos, é preciso, já estava pressentindo que nós precisaríamos cultuar e ouvir mais a falar sobre os anjos para atrair essa energia, para atrair também a paz e o conforto e tirar do coração, da mente, qualquer tipo de violência que alguém queira cometer, que não tenha esta oportunidade, mesmo que os astros estejam apontando, mas o homem tem a escolha, ele pode escolher o que ele quer, e da escolha dele vai depender o resultado. É isso então que eu queria falar para você. Se você gostou, quer sempre me acompanhar, se inscreva aqui no meu canal. É um tema delicado, mas é importante você ter esse conhecimento que nós temos o lado lindo da astrologia, mas nós temos o lado sombrio também, que precisa ser muito bem estudado, que pega todo este campo mais sombrio e violento no nosso planeta e que está circulando por aí, sim, não podemos negar. Então, sempre é bom prevenir, estarmos preparados e falar muito de coisas boas e um pensamento sempre no amor, na paz, né? Nos caminhos mais iluminados. É também o que eu desejo para você. Tudo de bom, boa sorte. Até a próxima.